Muito boa noite, galera. Espero que vocês façam uma excepcional noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Se está vendo para amanhã, que você faça um excepcional dia. Que a sua caminhada esteja conectada com Deus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso programa Reviver. Um programa destinado a compartilhar um pouco do nosso conhecimento que a gente tem da palavra de Deus e aprender muito com a palavra. E hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, o meu grande irmão, Jorge. Fala, Thiago. Muito obrigado Tudo pela bem, sua querido? presença. Galera, tenham um extraordinário dia, como a gente sempre tem dito. Que Deus te abençoe desde já. Estamos aqui mais uma vez, uma oportunidade dada pelo Senhor. É interessante porque quero deixar uma pergunta aqui pra galera aí, Thiago. Pra nossa vida, né? Quanto vale o seu respirar? Você já parou pra pensar nisso? Quanto vale o seu enxergar, o seu ouvir? Quanto vale o seu coração bater, os pulmões, né? Bombeando o ar, oxigenando o cérebro? Quanto vale tudo isso? Tem pessoas que dariam tudo que elas têm para ter o que está acontecendo aí agora com você. Se Deus ele preparou esse momento para nossa vida, eu acredito que o Senhor ele tem algo para você neste dia. Então somente creia. Nada é por acaso. Amém, queridos? Amém. E já aproveitando o deixa que o Jorge deixou aqui para nós, você já agradeceu pela sua vida hoje? Agradeça. Se não agradeceu ainda, aproveita esse momento, essa reflexão. Agradeça a Deus. Obrigado, Deus, pela minha vida. Que o nosso bem mais precioso é a nossa vida. Tá bom? Exatamente. Galera, convido a vocês a se inscreverem no canal. Deixa o seu joinha aí, ó, para esse vídeo aqui chegar em mais pessoas e poder... o intuito nosso aqui é chegar em diversas pessoas para se conectar com Deus, que a palavra nada mais é a gente aumentar a nossa intimidade com Deus. Exatamente, esse é o foco, essa é a nossa meta, né? E cada dia estamos mais próximos do Senhor, e quanto mais próximo nós estivermos dele, mais nós ouviremos ele, né? Mais o Senhor falará e nós estaremos atentos a isso, né? O Espírito Santo fazendo, nos convencendo todos os dias do quanto é bom, né, estar próximo do Senhor, conectado com a sua palavra. E hoje eu quero trazer, ou melhor, o Senhor irá trazer para as nossas vidas uma palavra tremenda, Thiago, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 9, vamos estar lendo ali os primeiros versículos ali, do 1 ao 6. Você pode dar essa honra para nós? Agora, vamos lá. Atos 9, verso 1. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Aleluia. É interessante. É interessante porque, Thiago, assim, cara, se nós formos ver e analisar um pouco da história de Saulo, como você leu, ainda sendo Saulo,
a Bíblia nos fala que ele ainda respirava, né? Ainda respirava ameaças de morte. Né? Se a gente for ler um pouquinho, a gente vai ver quem era Saulo e o que ele fazia. É interessante nós nos atentarmos a quê? Saulo foi criado na lei no judaísmo e ele conhecia muito bem a palavra. Ele seguia à risca aquilo dali. Ele acreditava piamente que o que ele estava fazendo era bom e que agradava a Deus. Ele acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus. E é interessante porque a Bíblia ela nos deixa algo bem claro para a nossa vida. Quando nos fala que Saulo ele ainda respirava ameaças de morte, imagina comigo aqui, Tiago, você aí que está em casa agora, todos aí que estão aqui conosco, imagina o que é uma pessoa respirar ameaças de morte. Imagina comigo um exemplo, um leão. A gente sabe do tamanho de um leão, a gente sabe o peso, a força que ele tem, a gente sabe como uma mordida dele, o que pode acontecer com o próprio animal a gente já vê, imagina com um ser humano. A Bíblia ela tá figurando mais ou menos isso. Um leão há vários dias sem comer. Imagina como ele persegue a vítima. Imagina como ele persegue uma presa. Ele há vários dias sem comer, ele não quer errar. E quando ele pega, ele não dá nenhuma chance de escapatória. É o que está trazendo mais ou menos para a gente entender aqui. Saulo, ele está agora perseguindo os cristãos. Você leu aí para a gente que ele pegou cartas com os sacerdotes. Venhamos a entender isso. Né? Ele pegou carta com os sacerdotes, autorizações para pegar os cristãos, aqueles que serviam a Jesus Cristo, para encerrar essas pessoas nas prisões, para que essas pessoas fossem julgadas, para que essas pessoas fossem condenadas, quem sabe a prisão, a morte, a calabouço, quem sabe pais separados de filhos, mães separados de filhos, de esposo. Agora imagina comigo, Tiago, esse homem vendo tudo isso na sua caminhada. Ele fazia parte disso. A Bíblia nos dá a característica, por exemplo, quando ele vai conversar com Agripas, aqui já Paulo, né? Depois que você leu aqui, ele se converteu e ele vai, no decorrer da caminhada, ele vai ser julgado agora como um cristão, como alguém que está servindo a Cristo. E é interessante porque ele chega ao rei Agripas, lá no capítulo 26 de Atos, e ele dá algumas características do que ele fazia. Só para a gente entender melhor aqui essa passagem, ele fala que ele participou de múltiplos assassinatos, ou seja, um cristão, aquele que servia a Cristo, era levado a julgamento, ele dava o voto dele sempre contra o cristão. Vai ligando os pontos aí. Outra coisa, ele participou de, muitas das vezes, pegar cristãos e açoitá-los até fazer eles blasfemarem contra Jesus Cristo. Imagina isso. Ele encerrou diversos cristãos na cadeia. Pessoas que não fizeram nada, ele pegou essas pessoas e ele encerrou essas pessoas na cadeia, na prisão. Ele separou pais de filhos, ele separou mães de filhos, separou casais. Imagina isso, vai juntando os pontos. Imagina a mente desse homem como que estava. Ele acreditava que o que ele estava fazendo estava agradando a Deus e ele fazia muito bem o que ele fazia. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, porque a Bíblia nos fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande doutor daquela época, se não o mais influente. E é interessante porque, Tiago, esse homem agora ele está em um caminho, e nesse caminho ele vai encontrar com alguém. Ele vai encontrar com Cristo, irmão. Ele está indo com um propósito. Qual que é o propósito dele? Encerrar cristãos na prisão. O propósito de Saulo aqui é prender, é fazer com que cristãos venham a deixar, a abandonar o caminho de Cristo, a qual o Senhor tinha chamou a muitos, continua chamando e vai continuar chamando. E aí, ele, no meio desse caminho, como você leu, ele tem um encontro com Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele se converte ali.
ele toma uma decisão. E ele, tanto é que quando ele vê aquela luz ali, não só ele, mas todos os que estavam caminhando com ele ali, ele já reconhece o Senhor mesmo sem ter um contato direto com ele, como os discípulos tiveram. Mas pela voz, é por isso que tem algo comigo, Tiago, que me chama a atenção, é que todas as vezes em que Cristo ele fala com você, ele não vai deixar dúvidas. Todas as vezes que o Senhor direciona uma palavra para mim e para você, essa palavra, ela vai nos manter de pé, ela vai nos nutrir, ela vai nos alimentar, ela vai saciar a nossa sede e ela vai fazer com que com que a gente venha chegar no propósito, no resultado final. Só que Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor, a Bíblia fala que agora não mais Saulo, agora Paulo, ele se converte ao Senhor, ele vai para uma cidade. E ali naquela cidade, ele vai para uma casa de um homem e ele fica dentro dessa casa durante 3 dias. Ele acabou de se converter ao Senhor e ele já ficou jejuando e orando por 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu nada. Ou seja, uma conversão genuína. Agora a gente começa a entender, e um ponto que eu queria chegar para as nossas vidas, em algo muito importante, em que a gente precisa estar muito atento. Ou seja, o passado, Tiago. A gente vê que o passado hoje, ele tem tido um poder muito grande de paralisar as pessoas. Porque o passado muitas das vezes traz medo. O passado muitas das vezes traz desilusões, traz frustrações. Insegurança. O medo, como foi dito. Agora imagina comigo. Agora, não mais Saulo, agora Paulo. Ele decidiu, ele se converteu, ele foi convencido por Cristo de agora seguir essa caminhada. Como estava a mente desse homem, Tiago? Como estava o coração de Paulo agora? Consciente de tudo que ele fez lá atrás? Sabe, quem sabe aquele homem, ele ouvia choros de mulheres desesperadas, sem saber onde que seu filho está. Quem sabe aquele homem, ele ouvia gritos de homens e mulheres sendo apedrejadas. Hoje nós estamos aqui, nós não temos uma consciência real de tudo isso, mas imagina, estudiosos nos falam que uma pessoa, quando ela era apedrejada, o corpo dela ficava totalmente enterrado, coberto por pedras. E não é qualquer pedra, não é uma pedrinha de fogo, aquelas pedrinhas redondinhas, não, são pedras pontiagudas mesmo, pedras que machucam mesmo, que ferem, sabe? Pedras que matam, cara. E aí, imagina comigo agora, Paulo, com a sua mente, porque a nossa mente, nós não conseguimos deletar o nosso passado, nós não somos computadores. Um computador você consegue deletar ele. A nossa mente a gente não consegue. O que a gente tem que fazer? Reescrever. A gente precisa reescrever o nosso passado. Como? Com novas experiências. Mas vamos lá. Imagina comigo, Paulo agora servindo a Cristo, mas com todo esse passado, com essa consciência que gritava dentro dele, sabe, que tentava a todo momento, a consciência dele falando agora você quer ser certinho. Quem sabe pessoas que andavam com ele, que conheciam ele ali, quem sabe pessoas falavam isso. Agora você quer ser... Eu te conheço. Agora você quer ser o certinho. Eu sei por onde você andou. Isso não vai dar certo. Isso é fogo de palha. Tiago, quantas vezes nós já ouvimos isso? Muitas. E é interessante porque eu tenho isso comigo muito forte. Eu sou um menino ainda que está começando a vida agora. Eu não vi praticamente nada ainda do que o Senhor ele tem para fazer nas nossas vidas. Sabe, na sua vida e você, onde está agora. E é interessante porque muitas das vezes esse passado, Tiago, ele traz para as pessoas isso. Sabe? Quem sabe uma traição lá atrás, quem sabe uma frustração, quem sabe se decepcionou com algo. E essa situação tem feito com que as pessoas parem,
fiquem estagnadas. Não, comece a olhar tanto para trás que não projetam nada para o futuro, muito menos vivam o presente. Compreende? E eu acredito que essa consciência, não só o inimigo, não só o próprio diabo estava tentando fazer isso com Paulo, mas a própria consciência dele estava declarando para ele. Ele ouvia isso. Quem sabe esse cara não conseguia dormir à noite, pensando em tudo isso que ele fez, que ele ouviu. E sabe que ele começa, ainda assim, ele continua nessa caminhada, ele continua lutando, ele continua... Por quê, Thiago? Algo que nos chama muita atenção é o encontro. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, eu daria esse título. O encontro. Porque quando aquele homem ele tem um encontro, a primeira coisa, o encontro não deixou dúvidas para ele. Porque nós vimos. Quem és? Ele pergunta primeiro, quem és? Mas no final da pergunta ele declara algo. Senhor. Percebe? Então, ele reconheceu ali o senhorio, ele sabia que aquela voz que estava falando com ele é diferente de tudo que ele possa ter ouvido ou falado. As palavras de Jesus Cristo naquela época eram incomuns, Thiago. Todas as vezes que Jesus ele abria a boca para declarar algo, ele impactava a vida de alguém. Vida de pessoas eram impactadas ali pelo poder da palavra que havia e que há em Jesus Cristo. E aí é interessante porque nós vemos aqui, Paulo ele encerrou pessoas cristãs na prisão, ele participou de múltiplos assassinatos, ele perseguia cristãos, ele castigava as pessoas publicamente, fazendo no intuito de fazer as pessoas blasfemarem ou negarem o nome de Jesus Cristo. E aí depois que ele tem essa conversão, Paulo ele começa a nos ensinar algo. Que independente do passado que ele tivera, dependente das situações que ele viveu, o Senhor marcou a vida dele com um encontro. E o Senhor declarou para a vida dele. O Senhor, ele depois que tem um encontro com Paulo, ele direciona Paulo para algo. Ele fala, vai. Você percebe que todas as vezes que o Senhor ele vai fazer algo, ele quer fazer algo na minha e na sua vida, nós temos que estar no caminho. Nós precisamos estar se movimentando. E tem que ter a nossa ação, né? Exatamente. Deus te mostra o caminho, Deus te dá a direção, mas a ação só depende da gente. É interessante, porque o que me chama a atenção é que quem sabe pode ter sido gerado ali também medo de todo aquele passado. Deixa eu fazer uma pergunta aí para você, meu irmão, minha irmã, aí onde você está. O que tem te paralisado? O que tem feito, de alguma maneira, esfriar, quem sabe, a fé que você tinha? O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir? Quem sabe de pessoas? Quem sabe de um sonho que você tinha e por alguma situação ter acontecido, você parou, você paralisou. Quem sabe você estagnou, você anestesiou algo. O Senhor ele deixa algo bem claro para mim e para a sua vida aqui. É que o Senhor sabia que Paulo ia estar naquele caminho. Paulo ia estar naquele momento. Paulo ia estar caminhando. E ele preparou aquele momento para não deixar dúvidas, para não ter vestígio nenhum de que Paulo ele ia olhar para o passado dele e o passado dele ia fazer ele parar. O Senhor sabia quem era ele. O Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe como você tem andado. O Senhor sabe por onde você tem andado, com quem você tem andado. E uma palavra que o Senhor deixa para a nossa vida hoje é exatamente essa. Eu tenho um plano para a tua vida. E eu sei aonde você vai chegar. Eu sei aonde você vai chegar. Mas é interessante que ele declara algo para Paulo. Vai. Se nós formos ver hoje, seria o id. Ele fala, só vai.
e deixa que eu vou conduzir. Deixa que eu vou trilhar esse caminho. Eu vou te mostrar por onde você tem que andar. Não olha para o teu passado. Porque se você olhar, é interessante porque não é errado, quem sabe, você olhar lá atrás. O que você não pode é focar. É deixar de olhar o que você está vivendo. E ficar preso no passado. Se prender ao passado. É interessante porque quando Paulo ele resolveu esse quebra-cabeça, quando ele viu-se diante de um grande problema, é interessante porque ele, naquele momento, ele reconheceu algo. E ele decidiu, Paulo, depois que ele decidiu isso, ainda com todas aquelas situações acontecendo na vida dele, com aqueles problemas, com aqueles, quem sabe, os espinhos na carne, ele mesmo declara que ora ao Senhor, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho da carne. A gente não sabe, a Bíblia não relata qual é esse espinho, mas quem sabe é essa consciência. Quem sabe é o passado dele que o castigava. A gente não sabe, eu não posso afirmar isso aqui. Mas isso é muito forte, porque o passado ele tem o poder também de paralisar as pessoas. Ele tem o poder de matar sonhos, de estagnar. E Paulo ele nos dá um exemplo do que a primeira coisa. Paulo ele fala algo que é muito interessante. Ele fala assim: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha a propriedade que ele coloca essa palavra. Olha a conversão que esse homem teve. Olha a ousadia que esse homem teve. Tiago, seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha uma certeza absoluta de que o que ele estava fazendo, ele estava no caminho certo. E é isso que a palavra do Senhor ela traz para as nossas vidas hoje. Qual que é o caminho que a gente tem trilhado, por onde a gente tem andado, o que a gente tem feito, porque muitas das vezes nós estamos em ambientes em que as pessoas, ou a situação que está ali, as pessoas estão tentando nos levar lá para o passado de novo. E eu ouvi algo, e eu aprendi algo que é muito interessante, que as pessoas elas não têm que me procurar lá no meu passado, eu não estou mais lá. Não estou mais lá. Não adianta, eu não faço mais o que eu fazia. Entendeu? Eu não vivo mais o que eu vivia. A minha vida ela tem estado numa constante mudança e eu sou grato a Deus por isso. A Bíblia ela nos fala isso, que nós devemos ser transformados. Primeira coisa, isso está escrito lá em Romanos, que nós não devemos nos moldar a esse sistema, sabe, do mundo falido e caído, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ele fala que só assim nós iremos experimentar a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que decidir isso. E aí o que a Bíblia traz para a nossa vida é que Paulo foi, ainda que com toda aquela consciência, ele foi um homem feliz em terra de infelizes. Ou seja, não era uma situação externa, não era uma situação, não era uma crise, sabe, mundial, ou uma crise política, ou uma crise na educação, ou uma crise na saúde, no geral, que ia mudar o que ele estava sentindo por dentro. Porque o que estava dentro dele era uma palavra que queimava. A palavra de Jesus, a palavra de Cristo, que estava dentro dele, que regia ele. E a Bíblia vai nos falar que esse homem foi o homem que mais plantou a igreja naquela época. Ele foi gerado, foi colocado dentro dele um amor tão grande por vida, tia, que esse cara, ele foi apedrejado. Você sabia que ele foi apedrejado, cara? Sabe o que ele fez depois que ele foi apedrejado? Ele se levantou. Todo mundo achava que ele estava morto, porque aconteceu o mesmo que acontecia com as outras pessoas. Todo mundo achou que ele estava morto. Ele levantava, ele sacudia a poeira, se lavava, se não tinha água, ele sacudia a poeira e ia pregar o evangelho de novo. Ele foi perseguido, cara. Entendeu? Ele foi açoitado.
Ele foi preso. Cristo falou para Ananias. Ananias foi o homem que foi lá orar depois que Paulo ficou 3 dias dentro daquela casa. Ananias foi o homem que foi orar nele. E Deus falou para Ananias: você vai ver o que ele vai sofrer por causa do meu nome. O amor que foi enxertado dentro dele. Tiago, que é uma força. Que é uma força que supera tudo, cara. Que é uma força que dá conta de você começar algo e isso ter consistência de ir até o fim. É o amor. Quem sabe a gente ouve falar, quem sabe não, isso é real. A gente ouve falar de amor aí em todo lugar. Novela, na televisão, todo lugar a gente ouve falar de amor. Celular, redes sociais, é amor pra lá, é amor pra cá. Mas será que é amor mesmo? Quando desliga as câmeras, quando apaga tudo, será? Então o que o Senhor ele faz na nossa vida, ele começa a fazer de dentro pra fora. O amor ele coloca, ele enxerta lá dentro, lá no íntimo lá do nosso coração, lá nas nossas entranhas mesmo. E ainda que todo mundo olhe pra gente e fale, não vai dar, nós sabemos que vai dar certo. A gente sabe. Ainda que todo mundo olhe e fale assim, meu, você tá indo pro lugar errado, o Senhor ele ministra no nosso coração, continua caminhando porque eu sou contigo, vai dar certo. Ainda quando todo mundo tá pensando em desistir, Tiago, a gente tá aqui não arreda 1 milímetro sequer, crendo de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. É essa palavra que eu quero deixar para as nossas vidas hoje. Que o meu passado não vai dizer para mim aonde eu vou chegar. Que ele não tem poder para mudar o meu futuro. Eu só tenho que continuar caminhando. Eu só tenho que continuar crendo. Aí onde você está, creia. Creia que aquele que declarou algo sobre a sua vida, aquele Cristo Jesus que falou, eu estou contigo. Eu não abro mão de você. Aquele sacrifício que eu fiz naquela cruz do Calvário foi por sua vida, foi pela vida dos seus. Então somente creia e continua caminhando, continua perseverando, continua persistindo. Que quem sabe esse deserto vai acabar. Esse deserto vai passar. Sabemos que virão outros, né? Sabemos que virão outro tempo, quem sabe outros invernos. A nossa vida ela é ciclos. Quem sabe vai vir outros invernos, eu acredito nisso. Só que cada inverno que a gente passa, mais fortalecida a gente vai estar. Amém. E é isso que eu quero deixar para a nossa vida hoje. Essa palavra de esperança, Tiago. De que nós começamos, quem sabe nós começamos aqui, sabe, meio capengando, meio travado, né? Meio receoso, mas não importa como a gente começou, a gente tá andando, a gente tá no caminho, é isso mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Amém. É isso que eu queria deixar para as nossas vidas hoje. Top demais, top demais. Amém, galera? Espero que vocês estejam tirando o máximo de proveito desses momentos que a gente está aqui conectado com a palavra de Deus e a gente está conectado com Deus. A gente estamos aqui no intuito de levar a palavra para vocês, para chegar na sua casa, para chegar aí onde você está, no seu momento de dificuldade, no seu momento de alegria. A gente tem que estar sempre e saber que Deus está sempre com a gente, sendo na fase ruim, na fase boa, sendo a gente, às vezes a gente até meio que descrente, mas Deus está com a gente. Então saiba, se estiver passando pela dificuldade, isso vai passar, e saiba que o maior de todos estará sempre do seu lado. Acredito. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria pedir para o Jorge, a gente tem que estar sempre preparado, fazer uma oração para a gente finalizar esse vídeo aqui. Dá essa honra pra gente aí, querido. Deus é maravilhoso. Você que vai fazer. Hoje é você, Jorge. Galera, aí onde você está, que nesse momento põe a mão aí no seu coração e mentalize isso, que Cristo, que o que Ele tem
para mim e para sua vida, é muito maior do que imaginamos, pensamos, queremos ou falamos. Vai muito além de tudo isso, tá bom? Aí onde você está com os olhos fechados, com a mão no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero te agradecer pela tua graça, pelo teu amor que tem sido conosco todos os dias e pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Senhor, visita, Senhor, ó Pai, cada vida, Senhor, que está abrindo esse vídeo agora, nesse momento, Senhor, que recebeu essa palavra, Senhor, que quem sabe não sabe como recomeçar algo, quem sabe, Senhor, ó Pai, está passando por um deserto árido e não vê esperança nenhuma de mudança ou de transformação. Pai, visita essa pessoa aí agora. Senhor, toca na mente dela, trazendo, Senhor, ó Pai, a certeza, Senhor. Trazendo, Senhor, ó Pai, para a vida dela, Senhor, ó Pai, não só uma resposta, mas uma solução, Senhor. Mostra para ela o caminho. Mostra para ela, Senhor, ó Pai, o próximo passo. As decisões, a escolha, Senhor, de deixar o passado lá no lugar dele, lá no passado, Senhor. Porque a tua palavra nos fala que o Senhor faz nova todas as coisas. E assim eu creio, Pai. E assim nós te agradecemos. E assim nós te louvamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, continua abençoando, Senhor, ó Pai, este lugar, este momento, Tiago, toda a equipe, Senhor, que está aqui, Senhor, ó Pai, envolvida neste lugar, as pessoas que adentrarem por essa porta, Senhor, ó Pai, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, abençoa este prédio. Assim, Pai, nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te agradecemos, continua dando estratégia para o teu filho, Tiago, teu servo. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. E só você que crê e concorda com essa oração, diga amém. 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 Bom demais, muito bom esses momentos. E como eu sempre digo, agradeço muito a Deus por estar nos proporcionando momentos como esse, por Ele estar usando a gente para poder chegar na casa de vocês através de um vídeo, através de um bate-papo e através da palavra de Deus, tá bom? Isso aí. Convido a vocês mais uma vez a se inscreverem no canal, deixe o seu joinha aí e compartilha com mais pessoas para essa mensagem chegar em outros lares, tá bom? Aleluia. Muito obrigado, Jorge, Tamo por junto, mais essa Thiago. palavra que você trouxe para a gente. E como eu sempre digo, não é sobre mim, não é sobre o Jorge, não é sobre ninguém. É sobre o reino de Deus. Exatamente. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal. Programa Reviver todas as quintas. Vídeo novo subindo às 7 horas da noite. Amém? Tchau, tchau. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Até a próxima.